E aí, tudo bem? Dando continuidade ao nosso curso de administração, conceitos básicos de administração, professor Eric Paiva aqui de volta com vocês. Antes de começar, vou fazer um negócio aí que eu nunca faço, que eu fico meio envergonhado de pedir, mas enfim, estamos aqui no YouTube, né? Então, se puder, deixe aí sua curtida, compartilhe com seus amigos o vídeo, né? Faça inscrição no canal, que você ajuda aqui o professor HP a conseguir fazer o canal crescer, né? Então, passa dessa parte aí que eu fico meio envergonhado de falar. Vamos dar continuidade. O que é que a gente vai fazer nessa aula? Eu vou levar vocês a uma viagem ao maravilhoso mundo da administração. Vou pegar na sua mão, levar você nessa viagem, certo? Você vai junto comigo. E eu vou explicar os conceitos básicos de administração que você precisa saber para dar continuidade aos seus estudos futuramente. E aí você vai poder estudar gestão de pessoas, administração pública, qualquer parte da administração, você já vai ter a base necessária para acompanhar. Pronto, considerações iniciais sobre a administração. Eu trouxe aqui 3 afirmações do professor Chiavenato, e da Alberto Chiavenato, que ele faz essa contextualização do que seria a administração, da importância da administração. Então, vem comigo aqui para o quadro, tá? Primeira, a administração é uma ciência nova. Uma ciência nova, tem pouco mais de 100 anos, certo? Ela começou enquanto ciência por volta de 1903. Mas sempre existiu na raça humana, na história da raça humana, na história da humanidade, alguma forma de administração que as pessoas faziam para sobreviver. Por exemplo, nos homens das cavernas, eles deveriam se juntar para caçar, então já estavam fazendo algum tipo de administração, alguma estratégia, né? As pirâmides do Egito, se não foram os alienígenas do passado que construíram, né? Então a humanidade da antiguidade deve ter planejado aquilo ali, planejado, organizado, dirigido e controlado para poder sair aquelas 3 pirâmides, uma do ladinho da outra ali, bem direitinho, né? Então a administração, ela sempre existiu, alguma forma de administração, mas a administração enquanto ciência começou por volta de 1903, no início do século XX, com Taylor, tá? Então, primeira afirmação do Chiavenato quer dizer isso. A administração tem um pouquinho mais de 100 anos, é uma ciência muito nova, mas que tem uma importância muito grande. Próxima afirmação do Chiavenato. A administração é considerada a ciência que permitiu que as demais pudessem transformar suas descobertas, invenções e inovações em produtos e serviços disponíveis para a sociedade. Então, se as inovações, o lançamento de um novo smartphone, de uma nova televisão que só falta voar, chega para você, de forma que você tenha disponibilidade de comprar, chega como disponível para a sociedade, é graças à administração. A administração que faz com que esses objetos, essas inovações, essas descobertas, possam chegar na sua mão. Então, a administração também é importante por isso. Terceira afirmação de Chiavenato. A administração é responsável direta e indireta pelo espetacular aumento da riqueza e pela incrível melhoria na qualidade de vida dos povos, principalmente nos países mais avançados. Professor, mas ainda existe muita pobreza, né? Mas nos países mais avançados, e em alguns países, como no Brasil, por exemplo, a qualidade de vida melhorou muito. Inclusive, o pessoal é só querendo fazer reforma da Previdência aí, porque a gente está tendo uma longevidade maior, Antigamente o pessoal não chegava nem aos 60, hoje está passando dos 75, e aí estão querendo aumentar de todo jeito a idade para se aposentar. Então, a administração é que foi responsável por administrar melhor os recursos, e aí com a mesma quantidade de recursos eu posso atender mais pessoas quando eu trabalho com eficiência. Então a administração tem essa importância também, tá? Melhorou a qualidade de vida das pessoas nos países de 100 anos para cá, de pouco mais de 100 anos para cá. Viu só como a administração é importante? Professor, o negócio é sério, Pois é. Então vamos agora começar o estudo de administração. Pegar na sua mão aqui e levar você. Vamos primeiro para os conceitos de administração. O primeiro conceito que a gente vai ver é o conceito etimológico, que vem a partir da origem da palavra administração. Segundo Chiavenato, administração vem de 2 palavras em latim. Ad e minister, ou seja, administer, falando aqui como um padre, para você lembrar que é em latim, tá? Ad significa direção ou tendência para, e minister significa obediência ou subordinação. Então, o que é que significa administrar, a partir desse conceito etimológico?
realizar uma função sob o comando de outro ou prestar serviço a outro. Trouxe aqui para vocês um desenho para que você possa entender melhor isso aqui. Está aqui o administrador prestando serviço sob o comando do dono da empresa, certo? Se fosse na administração pública, professor, o administrador está prestando serviço sob o comando da sociedade, para atender os interesses da sociedade, visando o bem comum. E aqui o cidadão, a sociedade, pode cobrar o administrador pela boa prestação do serviço, né? Então, esse é o conceito etimológico da palavra administração. Vamos agora ao conceito de administração enquanto ação, ato ou processo de administrar. Pessoal, a administração ela tem vários teóricos, por isso o pessoal diz que a administração tem essa subjetividade. Então, o conceito de administração ele varia de teórico para teórico, mas existe um núcleo essencial que vai estar presente nesse conceito, tá? O conceito dos teóricos que cai para você em prova. Então, qual seria esse núcleo essencial? Seriam 4 palavras ou 4 ideias que vão estar presentes nesses conceitos de administração. Vem comigo aqui para o quadro. Administração enquanto ação, ato ou processo de administrar. A administração seria igual a funções, planejamento, organização, direção e controle, mais pessoas, mais recursos, que é o que a organização tem ao seu dispor para poder atingir os objetivos, e objetivos. Então, o núcleo essencial vai ser funções, pessoas, recursos, mais objetivos. Deixa eu dar aqui mais uma notícia para vocês. Nem todos os autores consideram funções administrativas planejamento, organização, direção e controle. Essa é disparada, mais considerada em provas, tá? Mas não estranhe-se no conceito de administração aparecer funções além dessas de planejamento, organização, direção e controle, que vai estar, na realidade, dentro de uma dessas funções. Então, funções podem aparecer, você já sabe, outras diferentes dessas 4. E pessoas, muitas vezes, pode estar dentro de recursos, né? Se lembra de recursos humanos? Pronto. Então, pessoas podem também ser consideradas como recursos humanos. Hoje em dia, já se separa, né? Hoje se chama de gestão de pessoas, para não relacionar uma pessoa a uma coisa, né? A um recurso que a organização utiliza, né? Como se fosse uma coisa, um pincel. A pessoa é um ser pensante, né? Então, pode aparecer separado ou pode aparecer dentro de recursos. Pronto. Explicando isso, agora a gente vai para alguns conceitos de administração para você ver como que eu estou falando aqui, né? Faz sentido. Vai estar dentro dos conceitos que caem na sua prova. Vamos lá agora para os conceitos de administração. Primeiro conceito, segundo Stoner. A administração, o processo de planejar, organizar, liderar e controlar os esforços realizados pelos membros da organização e o uso de todos os outros recursos organizacionais para alcançar os objetivos estabelecidos. Está vendo como tem as palavrinhas aqui, ou as ideias do nosso conceito aqui, do nosso núcleo essencial? Vamos ver comigo. Ó. É o processo de planejar, organizar, liderar e controlar. O que é isso aqui? Funções. Os esforços realizados pelos membros da organização. Membros da organização são as pessoas. E o uso de todos os outros recursos para alcançar objetivos estabelecidos. Está aqui também os objetivos. Viram como está aqui o núcleo essencial? Vamos agora ao conceito de Maximiano. Maximiano destaca que a administração é o processo de tomar decisões sobre objetivos e utilização de recursos. O processo administrativo abrange 5 tipos de funções: planejamento, organização, liderança, execução e controle. Viram também que tem aqui, ó, tomar decisões sobre objetivos, fala também de utilização de recursos e sobre o processo administrativo, que para eles são 5 funções: planejamento, organização, liderança, execução e controle. Agora vamos ao conceito de Chiavenato. A administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar objetivos. Né? Isso aqui, esse conceito já apareceu de forma literal na FGV. Né? E aí, no segundo conceito aqui, eu acho que ele percebeu que esqueceu das pessoas, então ele complementou no mesmo livro, um pouquinho depois, que a administração é o ato de trabalhar com e através de pessoas para realizar tanto os objetivos da organização quanto de seus membros. Você percebe que apareceu de novo aqui, ó. Planejar, organizar, dirigir e controlar são as funções, o uso de recursos, a fim de alcançar
objetivos. E aí na segunda parte ele falou de pessoas. É como se no primeiro conceito ele tivesse considerado pessoas como recurso, depois no mesmo livro ele lembrou e separou aqui e colocou que é o ato de trabalhar com e através das pessoas. Voltou aqui para mim. Pronto, vocês viram que o que eu falei para vocês é verdade, né? Geralmente esse núcleo essencial aqui é considerado nos conceitos de administração. Tá? Funções, mais pessoas, mais recursos, mais objetivos. Podendo as pessoas estar dentro de recursos considerados como recursos humanos. Tá? Antes de finalizar aqui os conceitos e a gente ir para as questões, eu vou só falar um pouquinho sobre Mintzberg, embora não caia muito na sua prova esse conceito. Mas para Mintzberg, a administração ela é a junção de ciência, técnica e arte. Ciência são as teorias, né, a disciplina da administração, que estuda as organizações, que desenvolve teorias, que desenvolve ferramentas, que faz pesquisas. A técnica seria a aplicação dessas teorias, a aplicação dessas ferramentas na prática. E a arte, porque o administrador ele precisa ter criatividade, precisa ter intuição para poder administrar bem as organizações. Então, seriam essas três formas que Mintzberg considera para conceituar a administração. Agora sim, vamos para as questões. HP? Questão 10. Acerca das funções da administração e da atuação dos gestores em organizações contemporâneas, julgue o item a seguir. As funções da administração se referem às tarefas típicas associadas ao processo administrativo, que envolvem mobilização de recursos para atingir objetivos organizacionais. Voltou aqui para mim? E aí, pessoal, a questão está certa ou está errada? Está certa, professor. Muito bem. Essa questãozinha que eu trouxe aqui, ela trata das funções administrativas, mas poderia muito bem estar tratando do conceito de administração, por isso que eu trouxe. Por quê? Porque ela diz que mobilização de recursos através das funções administrativas para atingir objetivos. Isso a gente acabou de ver que é o conceito de administração enquanto processo, ato ou ação de administrar. Vamos para a próxima questão. Questão 11. Assinale a alternativa que apresenta a palavra que significa a função que se desenvolve sob o comando de outro, ou um serviço que se presta a outro, ou ainda uma atividade que se recebe por delegação de outrem. Voltou aqui. Bem, pessoal, ficou fácil. A gente acabou de ver que é o conceito etimológico de administração, né? A partir da origem da palavra. Então, a nossa alternativa correta é a letra A, administração. Vamos ver as outras alternativas. Vou passar um conceitinho rápido aqui para vocês, porque a gente vai tratar muito disso mais à frente, tá? Então, vamos lá ver o restante da questão, as outras alternativas. Organização, letra B. A gente vai estudar agora o conceito de organização, daqui a pouco, assim que acabar essa questão, mas eu já adianto que é a união de duas ou mais pessoas para atingir objetivos comuns. Né? A gente vai ver já já com mais profundidade. Direção é uma das funções administrativas, né? Onde lida diretamente com as pessoas. Representação é um dos papéis do administrador, que a gente vai estudar também mais à frente. E delegação, falando rapidamente, é quando o chefe passa uma atribuição que é sua para um subordinado. Resposta correta, letra A. Dando continuidade aos nossos estudos, vamos agora para o conceito de organização. Organização, a palavrinha, pode ser entendida como objeto de estudo da administração enquanto instituição, enquanto entidade, que é a reunião de duas ou mais pessoas para atingir um objetivo comum, e pode ser entendido também como uma das funções administrativas, né? A função organização, de alocar os recursos, de estruturar a empresa. Pronto, organização pode ser entendida dessas duas formas. Primeiro a gente vai ver aqui a organização enquanto entidade, enquanto objeto de estudo da administração. Vem comigo aqui para o quadro. Organização, ela é a reunião de duas ou mais pessoas. Está vendo esse S desse tamanho aqui? Pois é, porque tem que ser pessoas, duas ou mais. Vai aparecer o conceito de organização sempre considerando pessoas, no plural, tá? Então, a reunião de duas ou mais pessoas para atingir objetivos comuns. Para atingir objetivos comuns, certo? Está aqui um desenho para você entender melhor. Organização, duas ou mais pessoas, certo? Para atingir objetivos comuns. É na organização que ocorre a administração, tá? Então, é na organização que são realizadas as funções administrativas que utilizam os recursos e mobilizam as pessoas
para alcançar os objetivos da organização, que é o conceito de administração que a gente viu agora há pouco, né? O conceito de administração enquanto processo, ato ou ação de administrar. A partir disso que a gente conversou aqui, vamos aqui responder 3 questionamentozinhos, tá? Que isso aqui também já caiu em prova. Uma pessoa sozinha, tá? Uma pessoa, vamos dizer que alguém decide vender picolé em casa. Essa pessoa que mora sozinha e decide vender um picolé, ela pode ser considerada uma organização, sim ou não? Não. Por quê? Porque ela é uma pessoa sozinha. A gente viu aqui o S, ó, tem que ser pessoas, no plural. 2 ou mais pessoas. Se ela se juntar para vender picolé e com outra pessoa que vai vender coxinha e depois elas vão juntar o dinheiro e dividir os lucros, aí já seria uma organização. Uma tribo pode ser considerada uma organização. Então aqui para colocar, né? Aqui não. Uma tribo pode ser considerada uma organização? Ah, tem mais pessoas, né, professor? Tem. Então, se são pessoas que têm objetivos comuns, sim, pode ser considerada uma organização. E uma família, pessoal? Uma família formada de quê? De pessoas, né? Tem gente que considera também o bichinho de estimação da família, mas vamos dizer que são só pessoas. Então, formado por pessoas que têm objetivos comuns. Qual é o objetivo de uma família? Às vezes é construir uma casa própria, é conseguir uma casa própria, ser feliz. Então, tem pessoas dentro que têm objetivos comuns. Família também é organização. Se cair na prova, como já caiu, diga que sim, pode ser considerada uma organização. Agora vamos ver alguns conceitos de organização para isso ficar guardado aí no seu juízo. Primeiro conceito. É a reunião de 2 ou mais pessoas para atingir objetivos comuns. É o conceito que a gente viu aqui, né? Segundo conceito. É a reunião de 2 ou mais pessoas trabalhando juntas cooperativamente dentro de limites identificáveis para alcançar um objetivo ou meta comum. É o conceito de Silva. Agora vamos para um conceito de Lacombe. É o agrupamento de pessoas, veja que é sempre pessoas no plural, que se reuniram de forma estruturada, deliberada e em associação, traçando metas para alcançarem objetivos planejados e comum a todos os membros. Ou seja, resumindo, pessoas que buscam objetivos comuns. Agora que você já sabe o conceito de organização, eu vou falar para vocês o que diz o Chiavenato. Ele diz que hoje a gente vive no mundo das organizações, porque praticamente tudo que é criado, produzido e entregue é feito por organizações. Ou seja, se você está assistindo essa aula, é porque você tem internet, foi uma organização que te proporcionou isso. Se você está vendo essa aula num computador, você comprou esse computador de alguma organização e alguma organização produziu esse computador. Então hoje praticamente tudo que é criado, produzido e entregue é feito por uma organização. Por isso que ele diz que a gente vive nesse mundo das organizações, tá bom? Vamos ver agora como a palavrinha organização pode cair na sua prova, tá? Organização ela pode ser entendida enquanto a união de pessoas para atingir o objetivo comum, pessoas no plural, né? Como eu já falei, ou como função administrativa que divide o trabalho e estrutura a empresa, tá? Fiz um esqueminha aqui para você não esquecer e ficar com isso grudadinho aí no seu juízo e acertar sempre que isso aqui cai em prova. Vem comigo aqui para o quadro. Organização pode ser entendido como objeto de estudo da administração, certo? A entidade, a junção de pessoas para atingir objetivos comuns, e pode ser entendida como função administrativa de alocar recursos e estruturar a empresa, certo? A organização, enquanto objeto de estudo da administração, enquanto entidade, ela se divide em organização formal e organização informal. Pode aparecer para vocês também dimensão formal e informal, estrutura formal e estrutura informal, certo? O que é isso, cada uma dessas? A estrutura formal é aquela que foi previamente planejada pela organização, certo? Previamente planejada. E a estrutura informal, ela surge da relação das pessoas no trabalho. Então, ela surge de forma espontânea, espontaneamente na relação das pessoas no ambiente de trabalho. Então, o que é que a gente pode entender com isso? A gente sabe que a função, organização, divide o trabalho e estrutura a empresa. Então, é a função organização, certo? Que vai
formar a estrutura formal. Ela que vai montar a estrutura formal da empresa. E a partir da relação das pessoas nessa estrutura formal, surge a estrutura informal. Deu para entender? A função organização, ela vai estruturar a empresa, estruturar a organização, e a partir do relacionamento das pessoas dentro dessa organização formal, surge a organização informal, que é espontânea, né? E surge da relação interpessoal. Essa é a parte que a gente ia estudar aqui. Agora vamos para organizações e recursos. Vamos aqui comigo. As organizações devem usar seus recursos de forma racional. Voltou aqui para mim. Bem, pessoal, as organizações nunca têm a quantidade de recursos que ela gostaria de ter. Então, eu gostaria de ter 100 canetas dessas, mas só tenho 2. Então, eu tenho que trabalhar com os recursos que eu tenho de forma eficiente, tentando fazer sempre mais com menos. Então, eu tenho que usar de forma racional para poder ter sustentabilidade no mercado, conseguir ter competitividade, sobreviver no mercado. Voltou para o slide. Na busca pela eficácia organizacional, utiliza-se os recursos de forma eficiente. Ou seja, para atingir os objetivos da organização, você deve utilizar os recursos de forma racional. Veja aqui que eu coloquei bem grande, porque os recursos são limitados. Saiba disso, os recursos são limitados. Por isso, a organização deve utilizá-los de forma racional. Ela nunca tem a quantidade de recursos que ela gostaria de ter. Recursos podem ser entendidos como recursos humanos, materiais, financeiros, tecnológicos, qualquer outro que eu pudesse colocar aqui. Qualquer coisa que a organização utilize para atingir objetivos pode ser considerada recursos, tá bom? Voltou para mim aqui. Você viu que os recursos são limitados e que as organizações, para atingir seus objetivos, precisam usá-los de forma racional. E agora que você já sabe o que é organização, o que é administração e a utilização de recursos, vamos ver aqui umas conclusões de Chiavenato sobre administração. HP? Conclusões sobre a administração de Hidalberto Chiavenato. A administração ocorre exclusivamente dentro das organizações. Primeira conclusão. Volta aqui para mim. Bem, pessoal, a gente fez até uma questão na aula passada, né? Que colocava isso daqui, dizendo que a administração ocorria exclusivamente dentro das organizações. A gente viu aqui que é uma conclusão do Chiavenato, está correta, né, a questão, e agora você já sabe o porquê. Agora você já sabe o que é administração e o que é organização. Voltar para o slide agora. A administração requer fazer coisas por meio das pessoas. Terceira observação, terceira conclusão. A administração requer lidar simultaneamente com situações múltiplas e complexas, muitas vezes inesperadas e potencialmente conflitivas. Voltou aqui. Lembra do que eu falei de Mintzberg, que a administração também é uma arte? É exatamente para conseguir lidar com essas situações inusitadas, diferentes e imprevisíveis que acontecem. Então tem que ter um quesinho de arte que Mintzberg coloca lá no conceito dele de administração. Voltou para o slide. O administrador deve continuamente buscar, localizar e aproveitar novas oportunidades de negócios. Tem que estar sempre atento ao mercado. O administrador precisa saber reunir simultaneamente conceitos e ação. Voltou para mim, para a gente finalizar. O administrador tem que conhecer os conceitos, mas ele também tem que colocar isso em prática, né? Então, conhecer os conceitos da ciência e administração e colocar na técnica, na prática das organizações, né? E ter a arte de lidar com as situações inusitadas. Viu aí como conceito? Embora não caia muito de Mintzberg, pode ficar aí na sua cabeça para você entender melhor o que é a administração. Nas conclusões aqui do Chiavenato, a gente viu que foi importante esse conhecimento que Mintzberg traz para a gente, né? Então agora vamos para as questões. HP? Essa questão eu trouxe para vocês, né, a da aula passada, né, porque ela traz aquela afirmação que a gente viu agora nas conclusões do Chiavenato. Com relação à administração, julgue o item. A administração é um fenômeno social e organizacional que ocorre exclusivamente dentro das organizações. Voltou para mim. Está correta, a gente viu lá nas conclusões do Chiavenato, que a administração enquanto ciência ela ocorre nas organizações, tá bom? Embora você administre sua vida, eu tenho usado você como exemplo lá na aula Karate Kid, para que você conheça os conceitos e veja que dá para aplicar na sua vida, saiba que a administração enquanto ciência ela ocorre exclusivamente nas organizações. Quem sou eu para discutir com o Chiavenato? Então, vamos lá para a próxima questão. HP, 12ª questão. Julgue o próximo item referente à função administrativa das organizações.
As organizações são formadas por grupo de pessoas que buscam deliberadamente realizar um ou mais objetivos em comum, a partir da coexistência de duas formas de estrutura, a formal e a informal. Voltou aqui, acabamos de ver isso aqui, né? Está até aqui no quadro. A organização ela é formada por pessoas, né, que têm objetivos comuns, e é formada pela estrutura formal e estrutura informal. Questão corretíssima que você faria tranquilo, só com esse esqueminha. Próxima questão, HP. 13ª. Acerca de instituições, organização e empresa, julgue os itens subsequentes. No âmbito da ciência da administração, o conceito de organização pode ser visto sob dois prismas. O primeiro como um grupo de indivíduos associados com um objetivo comum e o segundo como uma das atividades administrativas relativa à função de organizar, isto é, estruturar, dividir e sequenciar o trabalho. Questão, volta aqui para mim, pronto, outra coisa que a gente acabou de estudar aqui no nosso esqueminha, né? A organização ela pode ser entendida como a junção de pessoas que têm objetivos comuns, que é enquanto objeto de estudo da administração, ou enquanto entidade, e pode também ser entendida como função administrativa de alocar os recursos, estruturar a organização, dividir o trabalho, sequenciar o trabalho. Questão corretíssima e ótima para você fixar o que a gente acabou de estudar. Outra coisa para que vocês tenham conhecimento, né, embora isso aqui também não caia muito em prova, por isso eu vou só ler o slide, para você ver que existem vários tipos de organização. E que embora a gente chame organização de empresa, empresa de organização, na hora da aula aqui, até tratando como se fossem sinônimos, tem uma diferençazinha, tá bom? Então vamos ver juntos aqui os setores da sociedade. Toda organização, empresa, vamos ver agora aqui no slide, hein? Organizações do primeiro setor, são aquelas do governo, né? Tipo de organização do governo, do Estado ou da administração pública. O foco dela é no bem-estar social ou no bem comum. Busca atender o interesse público e, como exemplo, eu trouxe para vocês aqui prefeitura e universidades públicas. Agora vamos para o segundo setor. Tipo de organização, empresas, corporações ou mercado. Ela visa, o foco dela é o lucro ou resultados corporativos e busca atender interesses ou necessidades dos clientes. Exemplo, Coca-Cola e Boticário, para vocês esses dois. Mas veja que empresa é aquela que visa o lucro, é a organização que visa o lucro. Ela é tratada como sinônimo de organização, até de forma didática, para não falar a organização não faz isso aqui na organização, aí usa empresa como sinônimo, é tratado também às vezes em questões, mas saiba que empresa, stricto sensu, é isso aqui. É uma organização que visa o lucro, tá bom? Continuando, terceiro setor. Tipo de organização, são organizações da sociedade civil e sem fins lucrativos. Tem foco em gerar benefícios para a sociedade, busca atender a população necessitada e, exemplo, eu trouxe para vocês ONG, OCIP e entidades filantrópicas. E agora também tem um quarto setor, que são as organizações criminosas, né? Tipo de organização. Criminosas, foco em resultados financeiros ilícitos e busca atender interesses pessoais dos membros da organização. Exemplo, PCC, Comando Vermelho, milícias, né? Pronto, voltou aqui. Esse slide foi bom só para você ter o conhecimento, saber que empresa, estrito sensu, se você for levar ao pé da letra, é aquela organização que visa o lucro e que existem vários tipos de organizações, né? Desde que tenham pessoas com objetivos comuns. E para finalizar a nossa aula 2, você vai refletir com o HP. Reflita com o professor HP. Há 2 erros que se pode cometer no caminho da verdade. Não percorrer todo o caminho e não começar. Buda, voltou aqui para mim. Pronto, pessoal. Então, percorra todo o caminho, tá? Comece aqui comigo, a gente vai devagarzinho, mas percorra todo o caminho até o alcance do seu objetivo, até o alcance do seu sonho. Pode contar comigo sempre. Um abraço, até a próxima aula.